com o nome do monstro na qual se criou esta criatura, que é o Fed, que é uma das entidades mais poderosas do mundo. Então, só de você ler, e aí, claro, isso é uma reunião com famílias privadas e famílias banqueiras que falam, vamos criar um banco para controlar todos os bancos e controlar todo o dinheiro do mundo. E isso está rolando. E esse banco é controlado por Federal Reserves, em parte controlado por Federal Reserves locais, que tem donos e ninguém sabe quem são esses donos. Na verdade, aqui você já vai ter uma boa dica de quem são esses donos. Então é louco, porque tem gente que vai falar assim, mas a teoria da conspiração fala, cara, Jekyll é o médico e não o monstro. Maravilha. Mas é o médico que vira monstro, pô. E o louco é que é exatamente o médico que vira monstro. E a loucura do negócio aqui é o seguinte: longe de simplesmente uma conspiração, hoje, 2024, ano de Nosso Senhor 2024, o sistema global está sendo controlado pelo Federal Reserve. E, cara, ninguém sabe de onde veio isso, ninguém sabe quem controla isso direito. Então é uma leitura indispensável, só de você entender a família Rockefeller, as famílias envolvidas todas, né, o Paul Warburg, as pessoas, claro, ligadas ao Woodrow Wilson e tantos outros, você começar a traçar o sistema bancário internacional, já ajuda demais. Tem um outro livro que acho que serve como complemento desse, que chama Wall Street and the Bolshevik Revolution, do Anthony Sutton. Esse livro é muito legal. E ele mostra como que o Federal Reserve, a Wall Street, ajudou a financiar a Revolução Russa. Ajudou a financiar é um understatement, né? Como Wall Street pagou a Revolução Russa quase inteira. Na verdade, quando você bota os valores na mesa e soma, não é nenhum absurdo você imaginar que não é nenhum absurdo você imaginar de que a Rússia, o lado bolchevique da Rússia, tinha mais dinheiro, pelo menos no contexto da Revolução, do que o lado Romanov, ou seja, o rei da Rússia, o imperador da Rússia, tinha menos poder, menos dinheiro acessível a ele do que os caras que estavam com a Revolução. É só você somar os valores, são valores insanos, que iam sendo dados em cheques por várias vias para revolucionários na Rússia. Então, quando quando você lê esses dois livros em conjunto, The Creature from Jekyll Island, do Edward Griffin, que explica a história do Federal Reserve, e Wall Street and the Bolshevik Revolution, do Anthony Sutton, você começa a entender um pouco melhor essa estrutura do dinheiro e como que a coisa funciona, né? Segundo livro que eu acho fantástico. Esses livros não tem em português e é uma pena, mas não tem, acho que nenhum dos dois tem em português, ninguém traduziu. Segundo livro, que eu gosto demais, tem uma versão em português, mas é muito melhor ler em inglês, que é do Curtis Yarvin, que até eu trouxe aqui no Brasil, chamado Carta Aberta aos Progressistas de Mente Aberta. Vocês acham esse livro no blog dele, Unqualified Reservations. Na época ele escrevia com o pseudônimo Mencius Moldbug. E esse livro, ele é impressionante, né? Porque ele basicamente começa... Eu não gosto do termo catedral que ele usa, que é para descrever o establishment atual, o consenso progressista do mundo atual. Mas ele vai mostrando, eu acho esse termo podre, mas ele vai mostrando como esse sistema de poder está em vigor e como esse sistema de poder cria uma série de distorções na história e de problemas que criam a crise atual e como nós poderíamos sair desse sistema, né? Então é um livro muito interessante, Carta Aberta aos Progressistas de Mente Aberta, de Curtis Yarvin, de Mencius Moldbug. Leria no blog, leria em inglês se possível, porque tem também os links com as referências. Mas tem uma versão traduzida, não gostei tanto, achei um pouco estranha a tradução. Valorizo o esforço de quem fez, não sei quem fez, mas valorizo o esforço. Mas eu, sem dúvida, leria no original. Eu, claro, tive com o Curtis, conversei bastante com ele. E acho muito interessantes várias perspectivas dele, né? Terceiro livro, como não pode deixar de ser, da Red Pill bravíssima. Essa é uma das mais bravas, na verdade, A Conjuração Anticristã, do Monsieur de Lacy, que trata
de uma... Alguém mandando assim. Esse canal é uma autocracia, então? Sim. Resposta óbvia, sim. Ah, mas você no seu canal, acho que só você manda, sim. Esse é para isso que existe o canal, entendeu? Para eu mandar. Se não for para isso, vai fazer como, né? Aí a gente abre o outro. Aí eu vou para o canal de outra pessoa. A conjuração anticristã trata do que Lafayette chamava da mão invisível da Revolução Francesa, que é a maçonaria. Esses dias me perguntaram na minha entrevista, falaram, por que você fala tanto da maçonaria? Cara, só tem um jeito de vocês entenderem por que eu falo que é a maçonaria, por que eu falo da maçonaria, por que eu falo dos problemas da maçonaria. Leiam o livro A Conjuração Anticristã, do Monsenhor de Lacy. Esse tem em português, esse é mais fácil de achar. E é engraçado porque A Conjuração Anticristã, ela é um livro, cara, que eu não tenho o que falar aqui. Quase qualquer coisa que eu fale sobre esse livro é muito cancelável, mas é engraçado porque é ler o livro e entender o que está rolando, cara. Ah, a maçonaria não tem nada a ver com nada. Bom, Lafayette fala que foi a mão invisível da Revolução Francesa. Na moeda americana tem um novo ordo secular, com um triângulo e um olho, e tem umas imagens do George Washington com roupa completa maçônica. Na República Brasileira, claramente, é muito forte a maçonaria. Na verdade, se você for lá na USP de São Paulo, tem o Júlio Frank, que era um cara de uma organização esotérica chamada Bucha, e o cara está enterrado com obeliscos e corujas, com direito a tudo isso. Então, assim, a presença da maçonaria em vários desses elementos revolucionários é gigante. E se vocês olharem esse livro, A Conjuração Anticristã, vocês vão ter um insight muito bom. Ah, mas o meu tio é maçom e era uma pessoa ótima. Maravilha, lê o livro. E, inclusive, dá para o seu tio. Ah, mas eu conheço alguém que é maçom e o cara acredita em Deus. Fala, maravilha, lê o livro aqui da Conjuração Anticristã e dá para essa pessoa também. Se o progressista se autodetermina de mente aberta, não vai suportar essa carta. Então é você que deve avaliar se o cara é progressista ou open-minded para ler. O livro, o nome é irônico, né? Obviamente. O título, Carta Aberta aos Progressistas de Mente Aberta, é um título meio irônico. Então aqui, o quarto livro dessa terceira lista é Inquisição, Tribunal de Misericórdia, do Christian Tuhalde, que é uma pedrada. Não tem outro livro melhor sobre Inquisição. Esse é o mais forte. Esse é a pancadaria. Inquisição, Tribunal de Misericórdia é o melhor. Fala, vamos discutir Inquisição. Cara, lê esse livro. Porque a Inquisição isso, porque eu acho que não sei o quê, porque eu acho, o achismo eu já não aguento mais gente achando. Muita gente acha muita coisa, eu acho muito legal. A Inquisição, Tribunal de Misericórdia, dá uma olhada sobre isso. Um monte de fontes primárias, como todos os livros que eu estou citando aqui, cheios, essa terceira lista, cheios, é uma pancada de fonte primária, é fonte primária atrás de fonte primária, sendo empurrada na sua cabeça, até você não aguentar mais. Inquisição, Tribunal de Misericórdia, é espetacular, melhor livro sobre o tema, quebra toda a sua visão de mundo, sobre o que você pensa sobre igreja, sobre Inquisição, sobre qualquer coisa. Não vai recomendar Sapiens, definitivamente não. Aqui não é um livro sobre Blue Pill, né? Li Sapiens, tomou uma pílula azul de manhã. E aí o Guilherme chegou para você à tarde com mais 5 vermelhas para empurrar na sua goela. Professor, você organiza todo esse material de leitura? Usa algum método de organização, sistema de app para organizar o material e anotações? Eu tenho um sistema de notas no celular para anotações. E eu faço agenda para leitura, eu monto a lista todo ano do que eu vou ler. Não batizei meu filho por causa do pai dele. Agora ele está com 11 anos, ele ainda foi explicado. E não fala de outra coisa, não sei ser batizado. Irei batizá-lo. Top. Deus abençoe. Parabéns parabéns por isso. Quem quer organizar a vida de leitura, aproveita a semana, né, professor? O pessoal tá querendo falar para a semana de leituras, é porque o Leitura e Memória, para quem assinar agora Filosofia do Zero, vai ter o Leitura e Memória. Entrem lá, filosofiadozero.com.br. É importante. É um curso que eu gosto muito, eu tenho uma afeição, porque foi o primeiro curso que eu lancei, o Leitura e Memória. Eu fico feliz em ter ele disponível para os próximos dias, para quem entrar na Filosofia do Zero. Quinto livro,
A verdade é que eu queria indicar livros sobre Segunda Guerra Mundial. Calma, YouTube, calma, censores do mundo atual, calma, canceladores, entendeu? Nenhum desses livros é uma apologia do homem do bigode, nenhum desses livros é isso. Eles, sem dúvida, são livros que quebram muitas das visões, da visão superficial que as pessoas têm sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas eles não são livros de apologia do bigode. Então, fiquem tranquilos, todos os algentes do Admirável Mundo Novo são livros, inclusive, muito mainstream. Só que eu recomendo demais que as pessoas leiam esses livros mainstream sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eles vão, sem dúvida, mexer com a visão que as pessoas têm do período. O que é Blue Pill e Red Pill? Na metáfora que nós estamos usando aqui é o seguinte: Blue Pill é fugir da realidade, é viver no mundo da caverna, no mundo das aparências. Red Pill é viver na realidade, é sair da caverna, por mais difícil que seja, e encontrar o mundo real e o mundo dos transcendentais. Então, os 3 livros que eu separei sobre a Segunda Guerra Mundial, aqui eu não consegui colocar um, porque eu acho que um só não ajuda a pessoa a entender e falta contexto. Então, eu coloquei 3. Esses 3, eles casam muito bem entre si, eles têm uma sinergia gigante entre si. E são livros com muito trabalho acadêmico, com trabalho muito direcionado, assim. Então, eu gosto demais. Já li A Revolta do Atlas, claro, com certeza. Enfim, eu super estou tentando fazer A Revolta do Atlas, só que católica e reaça. E ao invés de egoísmo, com uma perspectiva mais de jornada do herói. Então, esses 3 livros, eu acho que eles em conjunto dão um retrato muito legal da Segunda Guerra Mundial, contextualizam demais a pessoa, tiram ela do marasmo de acreditar na narrativa Resgate do Soldado Ryan. Eu assisti Resgate do Soldado Ryan, sei o que aconteceu na Segunda Guerra. Assisti o documentário que a minha professora de escola passou, sei o que aconteceu na Segunda Guerra. Então, você vai, sente-se, né? E tem um meme que eu adoro, que é uma menininha segurando um livro do Oswald Spengler e o mundo girando atrás dela, né? Então, você vai ser essa menininha agora, ao ler esses livros. Os livros são O Mito de Pearl Harbor, de um autor chamado George Victor. Esse livro é muito interessante, muito bem documentado, mas muito bem documentado. Ele vai nos detalhes sobre Pearl Harbor. Por que Pearl Harbor é relevante? Bom, porque é o começo é a entrada dos Estados Unidos na guerra. E eu assisti, aqui novamente, né? Assisti o filme de Pearl Harbor, maravilha. Lê agora esse livro, O Mito de Pearl Harbor, do George Victor. Muito, muito bem documentado, explica muito bem o contexto por trás do ataque de Pearl Harbor. E que ele não veio do nada, não é que estavam lá sentados pessoas inocentes. E um dia, do nada, aconteceu o ataque de Pearl Harbor. Depois, segundo livro fantástico, Stalin's War, do Sean McMeekin, eu não sei como pronunciar o nome desse cara. Esse livro é muito interessante, é sobre o papel de Stalin armando, forjando e preparando a Segunda Guerra Mundial. É um livro que teve bastante repercussão, muitas pessoas leram esse livro e mudaram a visão dela sobre a Segunda Guerra. Mostra que não também quanto Stalin já estava com planos muito avançados, muito antes da guerra começar, e a relação Stalin e Roosevelt, né? Porque isso é um ponto que não é tão enfatizado. O Roosevelt, na verdade, era muito próximo de Stalin, e próximo de uma maneira que as pessoas não querem admitir, elas querem fugir disso. Então, o livro do Sean McMeekin basicamente ajuda demais, né? O Stalin's War ajuda demais a pessoa a entender essas conexões. E o terceiro livro, que eu acho mais, assim, chocante em muitos aspectos, porque são só frases dos líderes da guerra. Então, ele só pega frases das pessoas envolvidas e ele vai botando uma frase atrás da outra. O livro não tem nem a opinião do cara. É um compilado de frases dos líderes. Só que é o mais chocante, porque quebra toda a sua narrativa só ver os líderes falando. Que é o livro do Nicholson Baker, Human Smoke.
Um baita livro. É assim, o Churchill falando, o Stalin falando, o Roosevelt falando. É muito, muito interessante. Então, o Human Smoke é um livro bem legal, porque Mateus 19:9 autoriza divórcio por traição e um segundo casamento pelo cônjuge traído. Não. Os 4 evangelhos condenam o divórcio, que não separe aquilo que Deus juntou. A tradição da igreja é bem clara nesse ponto. Mas vai divorciar. O Henrique VIII fez isso, olha o que deu. A sequência dá até para botar um dominó, né? Henrique VIII derrubando o negócio, destruição do Ocidente. Deixa eu só divorciar, aí começa o dominó a cair. Então, esse livro do Nicholson Baker, ele gera um efeito... ele mostra como... Chama Human Smoke, do Nicholson Baker. Ele gera um efeito desesperador na pessoa, porque você fala, caramba, cara. Todas as pessoas envolvidas com a Segunda Guerra Mundial, de todos os lados, de todos os lugares, eram psicopatas completos. Todo mundo estava absolutamente louco. E aquele momento era um momento histórico de insanidade coletiva e absoluta, infinita. Então é um livro absolutamente interessante. Como fazer despertar aquele que acredita que recebe da mídia no inconsciente coletivo atual. A pessoa é um estereótipo do Partido Novo. Cara, as bibliografias que eu passei vão ajudar pessoas nesse perfil demais, entendeu? Guilherme, qual a sua opinião sobre Churchill? Qualquer opinião que vocês queiram saber minha, leiam esses 3 livros antes e depois vocês vêm perguntar. Deem uma olhada nesses 3 livros. Fala, cara, li esses são 3 livros incríveis sobre a Segunda Guerra Mundial. Human Smoke, Fumaça Humana. É a Guerra de Stalin. É o Mito de Pearl Harbor. Fumaça Humana. Então, livros muito interessantes. É isso, gente. Essa é a nossa lista. Então, eu vou recapitular todos os livros que eu dei para tirar os amigos da Matrix. Vamos lá. Então, para quem está totalmente zerado, lista super introdutória. Para as mulheres, o Despertar da Senhorita Prim é muito legal. Ideias e Consequências do Richard Weaver é um resumo geral da crise atual. Sobre provas da existência de Deus, refutando o neoateísmo. O pessoal pediu para devagar, vamos lá, então bem devagar. Vai ter a lista depois. Depois, primeiro que alguém já vai compilar essa lista e colocar no comentário inevitavelmente, né? Os nossos Stamp Guys, já estou apostando neles. Mas vamos lá. Lista introdutória, primeira lista. O Despertar da Senhorita Prim, ótimo livro para mulheres. Romance muito simples. Ideias têm consequências, do Richard Weaver. Weaver é W-E-A-V-E-R. Resumo geral da crise dos dias atuais. Livro para quem não acredita que Deus existe. Prova da existência de Deus clássico. Clássica, refutando o neoateísmo. Na verdade chama A Última Superstição, 2 pontos. Refutando o neoateísmo, de Edward Feser. Feser é F-E-S-E-R. Visão geral de história e história da igreja. A história da igreja, Daniel Hobbes. R-O-P-S. Sobre mudança de visão de mundo e mudança de leitura da história, O Homem Eterno, de Gilbert Keith Chesterton. É sempre muito bom. E depois sobre a crise do Ocidente, decadência do Ocidente, o suicídio do Ocidente, de James Burnham. Burnham é B-U-R-N-H-A-M. Esses são os livros introdutórios. Segunda lista, que é a lista de livros clássicos que acho que tem um poder gigante de despertar as pessoas. A República de Platão, Cidade de Deus de Santo Agostinho, A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, Reflexões sobre a França, de Joseph... Então, a República é um dos maiores clássicos da humanidade, dispensa apresentações, mas aqui em especial pela crise dos governos, da crise da decadência do regime que está lá na República, Mito da Caverna e Anel de Giges e outras tantas analogias fantásticas. Cidade de Deus, que também fala sobre a queda do Império Romano e sobre a
a redenção da humanidade, o drama da alma individual face a essa queda. Cidade Antiga, do Festival de Coulanges, vai mudar completamente sua visão sobre a Grécia Antiga. É outro planeta. Coulanges, Coulanges. Reflexões sobre a França é a melhor abordagem sobre a Revolução Francesa. Não é Cidade de Deus do Paulo Lins, não é Cidade de Deus tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, mas não diretamente. Não é sobre isso. Reflexões sobre a França, do Joseph de Maistre, é a melhor abordagem sobre a Revolução Francesa. Vocês não vão achar outra, do ponto de vista intelectual, mais interessante do que essa. Maistre é M-A-I-S-T-R-E. E o último livro da lista de livros clássicos é A Vida de Constantino, do Eusébio de Cesareia. Vai quebrar essa linha de Constantino criou a igreja e vocês vão ver uma fonte primária de um dos melhores, dos maiores imperadores romanos da história. Um livro absolutamente fantástico. Professor, na sua opinião, por que esses livros que o senhor recomendou são populares? Não são populares. A primeira lista que eu recomendei, eles são livros introdutórios, né? São livros que podem iniciar a pessoa na vida de estudos. Guilherme, o que você acha da alegação de que Aristóteles tinha um pensamento esquisito sobre mulheres, como a quantidade menor de dentes? Cara, eu não vou entrar nisso aqui agora, não tem nada a ver com o nosso tema. E realmente não tem nada a ver. Tem que colocar o livro Padrão Bitcoin, por Satoshi Nakamoto, é John Galt. Por Satoshi Nakamoto é John Galt. Cara, eu entendo que a galera tá muito na vibe da live do 38, do Bitcoin e tal, mas realmente não é o tema para hoje. E os livros para dar uma red pill um pouco mais pesada, quem gosta, que falam sobre Fed, sobre muitas coisas interessantes. Primeiro é The Creature from Jekyll Island. Jekyll é J-E-K-Y-L-L. Do Edward Griffin. Baita livro sobre esse monstro criado na ilha Jekyll, que é o Federal Reserve, que é o grande centro do sistema financeiro. E aí eu já coloquei um outro livro que é curtinho para você ler na sequência, junto com esse, colado com esse, que é The Wall Street and the Bolshevik Revolution, do Anthony Sutton, que basicamente conta como Wall Street financiou a Revolução Russa, que já quebra uma narrativa muito grande na cabeça de vocês, que é tipo os americanos financiaram a Revolução... Só os americanos terem financiado a Revolução Russa já muda completamente a perspectiva de como o mundo funciona. E, na verdade, os americanos não são os americanos, mas são tipo esse sistema financeiro que está bancando todo o negócio. Depois eu citei o livro do Curtis Yarvin, que é Carta Aberta aos Progressistas de Mente Aberta, que é um livro muito interessante, com diagnóstico do que está acontecendo no mundo atual. Na verdade, sobre a hipótese do Dr. Johnson, a hipótese de que o mundo está numa crise irremediável, porque tem um sistema de consenso progressista que vai afundando o mundo e como alterar esse sistema. Depois um livro, a mãe das Red Pills, em grande parte, que é A Conjuração Anticristã, do Monsieur Delacy, sobre a mão invisível que fez a Revolução Francesa. Inquisição, Tribunal de Misericórdia, do Christian Iturralde, é outro muito bom, vai na veia desse grande negócio. E 3 livros sobre a Segunda Guerra Mundial. O Mito de Pearl Harbor, nenhum deles, novamente, tão cancelável quanto as pessoas poderiam imaginar, mas Pearl Harbor, o Mito de Pearl Harbor, do George Victor, A Guerra de Stalin, do Sean McMicken, e Human Smoke, do Nicholson Baker. Esses 3 livros já vão mudar radicalmente sua visão sobre a Segunda Guerra Mundial. Radicalmente. Garanto para vocês, nós vamos ler os 3 em sequência e não mudar a perspectiva. É isso, pessoal. Esses são os livros para hoje. No Despertar da Senhorita Queen, não, no Despertar da Senhorita Prim, P-R-M. Hoje em dia, só da pessoa gostar de ler já é uma fuga da Matrix, cara, já é total uma fuga da Matrix. Mas é isso, galera, já dei vários livros aí pra galera
tomar Red Pill, pra galera sair da caverna. É isso.